Tiago, eu não tô vendo a contagem. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Raquel de Oliveira, sou morena, tenho o cabelo na altura dos ombros, castanhos, olhos castanhos também. Estou vestindo aqui uma blusa preta de manga longa e gola alta. Estou à frente de um fundo bege bem no centro da sua tela. Sejam bem-vindos ao webinar Ensino de Língua Inglesa, Caminhos para a Formação Docente, promovido pelo Observatório para o Ensino da Língua Inglesa. Aqui é a parte do programa UK Brasil Skills for Prosperity, em parceria com a Fundação Lehman, o Instituto Reúna e a Associação Nova Escola. A iniciativa do governo britânico visa a democratização do ensino de inglês de qualidade nas escolas públicas do Brasil. Antes de iniciar esse evento, quero deixar aqui toda a nossa solidariedade ao povo de Petrópolis, frente à tragédia que aconteceu há 2 dias atrás. Esse evento contará com a tradução simultânea na língua brasileira de sinais. E os que assistirem ao vivo, por mais de 70% desse webinar, receberão os seus certificados de participação por e-mail. Ao longo do webinário, eu vou mostrar para vocês o link que vocês precisam preencher para receber esse certificado, tá bem? Então vamos lá, gente. Hoje nós teremos a oportunidade de escutar as experiências e desafios do ensino de língua inglesa nas redes estaduais de 5 estados brasileiros que representam todas as nossas regiões. Nós vamos conversar com o pessoal do Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco e São Paulo. Além disso, vamos também ter o lançamento de um Policy Paper, que é um documento sobre políticas públicas de uma forma bem clara, chamado Políticas de Formação Docente, Caminhos para a Área de Língua Inglesa. Esse documento vai oferecer para você análises, recomendações, tudo para a formação do professor e dos professores de língua inglesa no nosso país, no Brasil. Agora, eu convido para dar as boas-vindas a vocês Andrew Newton, diretor executivo do British Council no Brasil. Andrew, a palavra está com você. Muito obrigado, Raquel. Boa tarde, ou good afternoon. Eu sou Andrew Newton, diretor do British Council no Brasil. Eu sou britânico, mas agora eu moro em São Paulo. Eu cheguei no Brasil durante a pandemia. Pelo isso, até agora não tive muitas oportunidades para conhecer o Brasil presencial, mas espero que eu tenha uma chance em breve. Então, como um aluno que estou aprendendo português, eu entendo os desafios sobre uma língua. Mas hoje estou muito feliz para lançar esse evento. O British Council faz parte do grupo de organizações do programa do governo britânico UK Brazil Skills for Prosperity. Nós somos responsáveis pela assessoria técnica em língua inglesa. Também lideramos a estratégia de gênero e inclusão social do programa. LMG coordenador o Observatório para o Ensino da Língua Inglesa. Estamos felizes em compartilhar com vocês hoje um passo fundamental neste programa como o lançamento de um Policy Paper sobre a formação de professores de língua inglesa a partir da análise dos dados dos censos escolar e de ensino superior. Com dados, experiências e propostas disseminadas através do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa, podemos também promover debates qualificados e pensar juntos em soluções para cada contexto de ensino da língua inglesa nas escolas das redes públicas brasileiras. Eu gostaria de agradecer aos estados que aceitaram nosso convite para participar deste evento. Amapá, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná e São Paulo. Agradeço também aos nossos parceiros, o governo britânico, a Fundação Lehman,
o Instituto Reúna e a Associação Nova Escola. Sejam bem-vindas e bem-vindos a este evento. Obrigado, Raquel. Andrew, preciso dizer que seu português está maravilhoso. Well done! E agora, gente, eu passo a palavra ao Carlos Eduardo Mesquita, que é o gerente do programa UK Brasil Skills for Prosperity, do Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido. Cadu, com você. Boa tarde a todas e todos. Eu sou o Cadu, como a Raquel apresentou. Sou um homem branco, com barba e cabelos pretos. Estou vestindo uma camisa cinza escura e atrás de mim tem um fundo branco. Bom, primeiramente, também gostaria de agradecer a presença de todos e todas que estão nos ouvindo e participando do evento de hoje. É um grande prazer estar reunido com gestores, docentes, profissionais que estão interessadas neste tema e estão preparados e preparadas para uma discussão de um tema tão importante quanto de formação. Esse é um tópico muito valioso para o Skills for Prosperity, que é o programa de cooperação e educação do governo britânico, que aqui no Brasil é realizado em parceria com a Fundação Lema, o British Council, a Associação Nova Escola e o Instituto Reúna. Nós trabalhamos a formação de professores de inglês com muito cuidado em uma série de atividades, oferecendo treinamentos, cursos autoinstrucionais, desenvolvendo guias técnicos como guias de formação continuada, apoiando pesquisas e disseminando dados que são relevantes para apoiar a democratização e igualdade de acesso do ensino de inglês no Brasil. Algumas dessas iniciativas foram ações que foram construídas em uma abordagem muito especial e muito respeitosa de co-construção com alguns estados que são estados pilotos, que fazem parte do programa Skills for Prosperity, que são os estados mencionados pelo Andrew, os estados do Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco e São Paulo. E esperamos que essa parceria, por meio dessa parceria, o programa vai beneficiar mais de 2 milhões de estudantes e mais de 20 mil professores no Brasil. Então, com isso, eu gostaria de ressaltar que é um grande prazer para o governo britânico e para o programa Skills for Prosperity contar com essa parceria e com a cooperação das equipes gestoras e equipes técnicas desses estados para a implementação do programa em todas as regiões do país. Por isso, eu gostaria de agradecer também a participação das representantes das secretarias de educação dos estados pilotos que estão presentes aqui no evento hoje. É muito bom tê-las conosco nesse debate muito enriquecedor para o ensino de inglês e importantíssimo esse trabalho que temos construído conjuntamente. Também gostaria de ressaltar que, além de impactar positivamente os 5 estados, a nossa expectativa é que as atividades do programa Skills for Prosperity possam ser replicadas em todo o país. Os recursos e ações que foram desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas pelo programa, são oferecidas e publicadas gratuitamente na plataforma do Observatório para a Língua Inglesa, uma iniciativa do programa, no site inglesnasescolas.org. Além disso, também fico muito feliz de celebrar hoje o lançamento do Policy Paper, Políticas de Formação Docente, lançado pelo Observatório no âmbito do Skills for Prosperity e dirigido pelo British Council, o nosso parceiro nessa empreitada. Então, por isso, também parabenizo e agradeço toda a equipe que esteve envolvida na produção desse material, de excelente qualidade, e que tenho certeza que servirá de grande insumo para reflexões sobre os principais desafios, necessidades e recomendações sobre formação docente, pensando na melhoria do ensino de língua inglesa no Brasil. Por fim, gostaria de dizer que tenho certeza e espero que o programa Skills for Prosperity vai deixar um legado de boas práticas e que possa impactar positivamente a qualidade do ensino de inglês, pensando principalmente em apoiar a empregabilidade e o crescimento inclusivo socioeconômico no Brasil. Com isso, eu gostaria de encerrar minha fala, agradecer novamente todas e todos os presentes e desejar uma ótima noite, um ótimo evento e uma boa discussão. Muito obrigado.
Cadu, nós que te agradecemos por trazer as palavras do FCO, o Ministério das Relações Exteriores, para a gente aqui nessa tarde. E agora eu convido Daniel Debonis, diretor de Políticas Educacionais da Fundação Lehman, instituição que, como o Cadu falou, lidera o consórcio de organizações do programa UK Brazil Skills for Prosperity. Daniel, você está aqui conosco? Boa noite Raquel, boa noite Andrew, Cadu. É um prazer muito grande estar com vocês essa noite discutindo sobre esse tema, o ensino da língua inglesa no Brasil. E a gente tem também um prazer muito grande de liderar esse consórcio, de fato, aqui no Brasil. É um programa que é um programa internacional, que é o Skills for Prosperity. Atua em diversos países promovendo, né, a democratização aí do ensino da língua inglesa. E esse é um tema que no Brasil adquire uma especial relevância, né, por conta do contexto que a gente tem pós-BNCC, que a gente tem, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz, né, na sua grade o ensino da língua inglesa como uma obrigação das redes a partir do 6º ano, a partir do Fundamental 2, né, do 6º ano do ensino fundamental. Então, isso se torna uma norma aplicável a todas as redes de ensino. Ela traz, né, busca trazer as habilidades, competências exigidas, e isso está muito em linha com o espírito dessa base, né, curricular, que é pensar as competências e as habilidades que nossos estudantes precisam ter para atuar na contemporaneidade, né, para atuar de fato nesse mundo interconectado que nós estamos vivendo, nesse mundo, né, da tecnologia, nesse mundo com um intercâmbio cada vez maior de interações, de trocas de informação, de conhecimento. E a língua inglesa é um instrumento fundamental hoje para qualquer, né, para qualquer profissional, para qualquer país, é um fator de desenvolvimento. E o Brasil, comparativamente, ele está atrasado nessa tarefa. Até o estudo que vai ser apresentado hoje traz algumas dessas informações. Se a gente comparar até com países vizinhos nossos, o Brasil chegou depois, né, da atenção para esse tema do ensino da língua inglesa na rede pública, e focar isso. E a gente ainda tem muito a avançar, e daí a importância de um programa como esse, como Skills for Prosperity, para que a gente possa trazer, e o programa tem, né, esse escopo, né, no seu trabalho com os governos, né, materiais didáticos de qualidade, referenciais curriculares e de avaliação, né, de qualidade, alinhados aos referenciais internacionais como o CFR, e fazer essa conexão é muito importante para que a gente consiga avaliar, que é outra coisa que a gente também precisa avançar muito no Brasil, avaliar os níveis de proficiência em língua inglesa dos nossos estudantes e mesmo dos nossos profissionais, né, porque a gente tem uma questão de formação inicial, a gente tem uma questão de titulação, que é relevante, como a gente vai discutir hoje, mas tem questões mesmo em relação a mesmo aqueles professores que têm a titulação necessária, não necessariamente têm a proficiência exigida para o ensino adequado da língua inglesa, e aí a formação continuada é muito importante, né, que é algo que também, no escopo do Skills for Prosperity, a Nova Escola, por exemplo, que é uma parceira do programa, tem buscado oferecer alternativas aí que as redes de ensino possam estender para os seus profissionais. Então, é uma agenda grande, uma agenda complexa, a gente tem muito a avançar, mas até por isso a gente se empolga muito em trazer esse tema à tona, trazer esse tema para a agenda, buscar novos parceiros. A gente tem sentido nas redes de ensino um interesse muito grande dos secretários, dos educadores, né, em conhecer mais, em ter mais acesso a essas ferramentas, essas referências internacionais para aprimorar o seu trabalho nessa área. Tem muito a ser feito e a gente espera que o Skills possa ser um passo importante do país nessa direção. Então, é nesse sentido que a gente dá muito boas-vindas a todos e todas nessa discussão. A gente vai ter dados muito interessantes discutidos hoje à noite nesse debate. E para nós, na Lehman, né, a nossa visão é sempre investir nas pessoas, é para isso que a Fundação existe, foi criada, e é disso que a gente está falando aqui, quando a gente fala em ensino da língua inglesa, dar essas ferramentas, dar essa potencialidade para que as pessoas possam realizar pessoalmente, profissionalmente, tudo que elas almejam. Então, prazer muito grande estar aqui com esses parceiros queridos aqui de jornada, e desejar um bom debate a todos vocês. Daniel, querido, muito obrigada. A gente fica muito feliz de contar com a tua experiência, tanto do terceiro setor em políticas públicas, como em anos em gabinete de secretaria. E eu, como professora de língua inglesa, tenho um ditado que a gente diz walk the talk,
que é ter a coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Então, muito obrigada por você estar aqui lembrando isso para a gente hoje. Para esse primeiro momento, gente, do webinário, eu gostaria agora de agradecer a presença das representantes dos estados piloto, que foram citadas já 2 ou 3 vezes aqui, agora a gente vai descobrir quem está aqui com a gente, né? São representantes das secretarias de educação dos estados que fazem parte do programa UK Brazil Skills for Prosperity. É um prazer tê-las conosco aqui, e agora eu vou fazer, igual como uma boa professora, a chamada, para a gente saber quem é que está aqui com a gente hoje. Representando a Secretaria de Estado de Educação do Amapá, nós temos a Neurizete Oliveira, secretária adjunta de Políticas da Educação. Representando o Mato Grosso do Sul, Márcia Vilhemens, desculpa, Márcia, se eu pronunciei seu nome equivocado, gestora da Coordenadoria de Políticas para o Ensino Médio e Educação Profissional da Secretaria de Educação do Mato Grosso do Sul. Temos também a Fernanda Molinetti, que é a técnica pedagógica responsável pelo programa Skills for Prosperity na Secretaria de Educação e do Esporte do Paraná, Ana Selva, secretária executiva de Desenvolvimento da Educação na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, Valéria Tarantello, diretora do Departamento de Desenvolvimento Curricular e Gestão Pedagógica da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Com isso, nós temos a mesa de mulheres compondo esse debate, e para ajudar vocês a entender qual vai ser a construção da nossa fala, eu queria repassar para quem está assistindo a gente e também para as colegas que estão na mesa, quais são os objetivos desse painel. Né? A exemplo dos 5 estados, que como falei para vocês, cada um representando uma região do nosso país, nós queremos contextualizar aqui o ensino de inglês na rede pública, principalmente a partir da obrigatoriedade da língua inglesa ser um componente agora, né, curricular, e que ele é implementado como parte da Base Nacional Comum Curricular nas escolas de todo o país a partir do 6º ano. E alguns estados também colocam nos anos iniciais. Queremos também, nesse painel, levantar os principais desafios enfrentados nos diferentes contextos dessas diferentes regiões para aprimorar o ensino-aprendizagem da língua inglesa. Vamos também procurar evidenciar iniciativas que sejam relevantes para o ensino de língua inglesa nesses 5 estados, incluindo, mas não apenas restringindo, ao que acontece no programa UK Brazil Skills for Prosperity. Então vamos lá, depois dessa contextualização, vou explicar para vocês como é que vai ser a dinâmica das perguntas. Eu vou ter 2 perguntas e todos os estados vão respondendo essas perguntas. Tá? Eu vou começar pela primeira e vou pedir para o estado do Amapá, Neurizete está aqui conosco, ser a primeira, e as pessoas vão respondendo, vocês, queridas, na ordem que eu as apresentei. Neurizete, você poderia dar para a gente um panorama da rede do Amapá em relação ao ensino de inglês e quais são os desafios e características do seu estado? Oi, Raquel, boa tarde a você, boa tarde a todos. Queria primeiramente destacar aqui a nossa alegria, enquanto Estado do Amapá, participar do programa Skills for Prosperity, porque, historicamente, o Amapá ele não tem, né, uma história com a língua inglesa. O Estado do Amapá ele está localizado no extremo norte do Brasil, faz fronteira com a Guiana Francesa, então, as políticas educacionais no ensino de língua estrangeira sempre foram voltados para o francês, principalmente por conta da proximidade, né, com a Guiana. Nós temos aqui a ponte binacional que liga os 2 países, e também com o fomento, né, de políticas educacionais, no fortalecimento, inclusive com centros de língua francesa, com escolas bilíngues, colocando a língua francesa enquanto segunda língua, e com a parceria, a partir da implementação, do início da implementação da Base Nacional Comum Curricular, com a possibilidade do Amapá participar do programa, e essa coletânea de
insumos que vêm junto com a formação continuada, elaboração do material, o processo de treinamento, avaliação, isso acabou fomentando no estado do Amapá essa política para a implementação e fortalecimento na rede estadual do ensino da aprendizagem da língua inglesa. Então, para a gente, eu costumo dizer que o nosso panorama agora é de virada de chave, colocando a língua inglesa na importância que ela deve ter na rede estadual, na implantação de políticas efetivas do ensino da língua inglesa, e principalmente aí com relação à formação inicial e continuada dos nossos profissionais da educação. Então, diante disso, a gente destaca aí, né, esses desafios que nós temos enquanto, de fato, estabelecer o ensino da língua inglesa na rede estadual, com a oferta de formação, com esse legado aí que o programa deixa, que eu acho que é fundamental destacar isso, todo o processo de construção desse material, trazendo os aspectos regionais, a construção com a participação de professores da rede, todo esse legado que vem com o programa, ele traz, né, essa possibilidade de dar o destaque da língua inglesa a que ela merece e que precisamos para essa implementação da Base Nacional Comum Curricular, do Referencial Curricular Mapaense. Então, a chegada do material didático nas escolas já traz eu costumo dizer que é o brilho nos olhos, né? Primeiro do professor, quando ele se depara com aquele material produzido por ele e por seus pares, né, porque nem todos os professores participaram, mas eles se sentem representados por aqueles que participaram, e também dos estudantes, né, que puderam ter acesso a um livro didático preparado para eles, e pensado em todos os aspectos mesmo, para que essa proficiência da língua inglesa se efetive na escola, que aí foi o destaque do Brasil, enquanto um grande desafio. E o Amapá também, né, tem um desafio, principalmente considerando esse aspecto histórico, né, do fortalecimento do francês, e agora a gente, de fato, começa a trabalhar a língua inglesa, enquanto segunda língua nas nossas redes estaduais. Muito obrigada, Neurizete. Eu esqueci, e Neurizete, sua fala foi ótima, mas só por uma questão de tempo, que a gente se organize para ter 2 minutos cada uma de resposta. Eu sou apaixonada pelo assunto, a gente quer falar, mas para poder dar conta de todas nós falarmos. Eu vou passar agora a palavra com a mesma pergunta que Neurizete começou contando para a gente a experiência do Amapá tão rica, para ouvir agora Márcia falando para a gente sobre a experiência do Mato Grosso do Sul. Márcia, está com você. Olá, boa tarde. Também agradeço muito a oportunidade de estarmos participando juntamente com todos vocês deste evento de extrema importância, não é? Bom, assim como a colega do Amapá relata, né, toda a influência do francês, aqui no Mato Grosso do Sul, um estado da região centro-oeste, nós temos aí a fronteira, né, com países que falam a língua espanhola, como o Brasil, o Paraguai e a Bolívia, né, e isso tem uma influência muito grande aqui no nosso estado, em todos os municípios que estão ali na fronteira. E para nós também tem sido um desafio a integração do ensino dessa língua com a língua inglesa, né? Ou seja, de que forma tornar possível o aprendizado da língua inglesa sem deixar de lado a especificidade de tantas pessoas falantes da língua espanhola, que têm os seus parentes, seus familiares também falando espanhol. Aqui no nosso estado, nós temos também uma grande diversidade de estudantes estrangeiros e, assim como acho que foi um processo que ocorreu no país inteiro, recebemos uma grande quantidade de venezuelanos, de haitianos, tempo atrás, e todos esses fazem parte, né, estão conosco aqui no nosso estado, e não podemos desconsiderá-los.
do lado educacional, pensando aqui na nossa realidade, nós temos aí muitos professores habilitados, né, formados em letras, em inglês, e que por conta, muitas vezes, de lotação, de carga horária, eles assumem as suas aulas, tanto na língua inglesa, quanto na língua portuguesa. Muitas aulas de língua inglesa ainda hoje seguem mais o modelo do inglês instrumental, com leitura, interpretação de textos, né, e a parte da produção textual e da oralidade muitas vezes não é plenamente desenvolvida. Com a Base Nacional Comum Curricular, nós tivemos aí primeiramente a elaboração do nosso currículo de referência da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Um trabalho que foi feito em regime de colaboração com a rede estadual, com os municípios, né, do nosso estado. Vimos aí nessa oportunidade que muitos municípios do nosso estado já trabalhavam com a língua inglesa desde os anos iniciais do ensino fundamental, e isso aí foi um gatilho, digamos assim, para que a nossa rede, a rede estadual, também adotasse, né, o ensino da língua inglesa, também do 1º ao 5º ano. Então tem sido uma experiência recente para a gente, né, que com certeza demanda muita experiência, muito estudo, muita formação para os nossos professores. Em relação ao ensino médio, nós temos a língua inglesa presente tanto na formação geral básica, quanto no catálogo de unidades curriculares para os itinerários formativos, em que a equipe, né, que fez parte os redatores aí desse material, elaborou unidades curriculares que compõem os percursos formativos da área de linguagens, estimulando também que as unidades curriculares eletivas desses itinerários formativos também contemplem a língua inglesa, que, de certa forma, estimula, né, o ensino, assim como também nós temos aí uma ampliação de carga horária. E destacando sempre, né, que a oportunidade, que os itinerários formativos, eles têm esse viés de aprofundamento, né, que é algo que a gente tanto almeja para os nossos estudantes. E como eu falei anteriormente da língua espanhola, nós temos a oportunidade aí na matriz curricular das escolas de ensino médio em tempo integral, de termos ali na parte da nossa matriz uma carga horária também para a língua espanhola. Então nós atendemos, né, o que está posto na lei, e também o ensino da língua espanhola. Em linhas gerais, nós temos também, queremos ressaltar a felicidade, né, o entusiasmo por recebermos o material que foi tão belamente trabalhado no ano passado. Obrigada, Márcia. Eu espero ter falado seu nome correto, Márcia Vilhelmes. Isso. Muito obrigada. Eu quero também lembrar para vocês que estão assistindo ou pelo Zoom ou pelo YouTube, que vocês podem mandar as perguntas para as componentes dessa mesa pelo bate-papo dessas respectivas ferramentas, que vai chegar aqui a mim e eu vou passar para as representantes das secretarias de educação. Márcia, muito obrigada. Agora eu vou convidar para falar com a gente sobre o Paraná a Fernanda Molinetti. Fernanda, por favor, com você. Boa noite a todos que nos acompanham. Sou Fernanda Molinetti, professora da Rede Estadual de Ensino há aproximadamente 10 anos. Né? Represento aqui hoje o nosso diretor de educação, o professor Rony Miranda, da Secretaria Estadual de Educação e do Esporte do Estado do Paraná. Então, no Estado do Paraná, o inglês é bem consolidado em nossa matriz curricular, né? Nós ofertamos, na grande maioria das escolas, do 6º ao 3º ano, então já é bem consolidado na nossa matriz curricular o ensino da língua inglesa. Então, eu vou focar em iniciativas, né, que a nossa secretaria tem para consolidar ainda mais esse ensino, né, da língua na nossa rede. Então, nós contamos hoje com uma plataforma educacional para o ensino de língua inglesa para os nossos estudantes. Essa plataforma, ela é ofertada para os estudantes desde o 6º até o 3º ano do ensino médio, e ela é uma plataforma que alia, né, as tecnologias educacionais, as estratégias de ensino de língua e também a inteligência artificial para desenvolver as 4 principais habilidades dos nossos estudantes no idioma, né? Então, essa plataforma, ela tem sido bem recebida pelos nossos professores e estudantes da rede. É uma plataforma onde permite principalmente a interação de oralidade, então o estudante consegue, por meio da plataforma, desenvolver as habilidades e a fluência,
né? Ele consegue ali gravar ele falando as palavras, as frases, e a inteligência artificial da plataforma corrige, e ele aumenta, consequentemente, as suas habilidades, né, e fluência no idioma. Outra iniciativa que nós temos, né, que estamos muito orgulhosos de conseguir proporcionar para os nossos estudantes paranaenses, é um programa chamado Ganhando o Mundo, né, é um programa novo na Secretaria, mas estamos muito orgulhosos. É um programa que selecionou dentro do nosso estado aproximadamente 100 estudantes de todas as regiões e vai proporcionar para esses estudantes uma experiência de intercâmbio no Canadá de 6 meses. Então, os nossos estudantes ficarão por 6 meses no Canadá, fazendo o curso do ensino médio, high school, né, terão a oportunidade também de ficar numa host family, né, numa casa familiar, e estarão ali desenvolvendo a língua em contexto real de uso e também mergulhando na cultura do país, né, e aprendendo o inglês efetivamente ali por meio, né, do uso real da língua. Em questão de formação para professores, nós temos outra iniciativa, né, que está bem consolidada no nosso estado, que é o Grupo de Estudo Formadores em Ação. Então, esse grupo de estudos, ele é pensado da forma em que o professor forma o outro professor. Então, nós temos os grupos de estudo, as reuniões acontecem de forma síncrona, pelo menos uma vez por semana, está bem consolidado, os professores participam, a gente tem uma boa participação da rede, né, e esses grupos de estudo, eles são focados também exclusivo para o ensino de língua inglesa. Então, nós temos dentro de todas as áreas do currículo, mas temos o grupo também focado para o ensino de língua inglesa. Então, o professor que se inscreve para fazer o curso, ele tem a oportunidade de fazer o curso na sua área de formação, mas também em áreas transversais, né, da área da educação. Então, nós temos cursos hoje de tecnologia da educação, né, é um programa muito bacana que estamos ofertando para os nossos professores, porque dentro do curso, dentro das reuniões, eles conseguem, né, falar sobre metodologias ativas, sobre tecnologias na área de educação, eles desenvolvem um projeto e aplicam em sala de aula, né, isso acontece em todas as matérias do currículo, mas temos específico também para o ensino de língua inglesa. Então, é uma grande satisfação para nós aqui do estado do Paraná poder contar com a parceria com o programa Skills for Prosperity, porque dentro das premissas que o programa oferece, nós acreditamos que está muito alinhado com as ações que já são desenvolvidas no estado. Então, essa parceria tem muito a contribuir, né, para os nossos estudantes, principalmente porque o programa vem com temáticas, né, relacionadas à diversidade, a gênero, à inclusão social. Então, acreditamos que o programa vem a oferecer, né, essas ações, e juntamente com o que nós já temos dentro da rede, será muito positivo e conseguiremos trazer cada vez mais uma educação de qualidade para todos os nossos estudantes e jovens paranaenses. Fernanda, muito obrigada por trazer para a gente um retrato detalhado do que está acontecendo aí no Paraná. E quando você fala a questão da vivência no país, que fala aquela língua, eu estou aqui no Reino Unido hoje e posso dizer para você que faz muito sentido, né? E a gente precisa encontrar modos de ter essa interface para que a cultura faça sentido, para a língua fazer sentido. Muito obrigada, viu, Fernanda? Agora a gente vai sair do Paraná e vamos subir para o Nordeste, no estado que eu morava, até me mudar aqui para o Reino Unido. Vamos para Pernambuco conversar com Ana Selva. Ana Selva, você está aí, querida? Estou aqui, Raquel. Um prazer estar aqui com você e com todos aqui que nos escutam. Meu nome é Ana Selva, tenho cabelo castanho, longo, né? Estou de óculos e com a jaqueta azul. Né? Meu sinal em Libras é esse daqui, né? E eu tenho aqui um prazer muito grande de dizer que aqui em Pernambuco, realmente a língua inglesa, ela já vinha consolidada mesmo antes da BNCC, né? Já fazia parte aí da nossa matriz curricular. Então, a BNCC, ela fortaleceu, logicamente, o processo, as discussões, né? Mas a gente já tem o inglês aqui de uma forma muito consolidada, não só, veja, como componente curricular, que faz parte da matriz, mas também em núcleos de línguas, né, que a gente oferta tanto para certa comunidade como para a escola, e aí o inglês ele está presente, né, em todos os núcleos de língua da gente, como a gente tem um programa Ganha o Mundo, né, que hoje a gente já ampliou de intercâmbio, mas também de um intensivo na língua inglesa. Então, o Ganha o Mundo ele oferta esses dois
esses dois eixos. E a gente, vamos dizer assim, a gente já tem hoje não só o ganho-mundo do intercâmbio em inglês, né, apenas para a questão da proficiência na língua, da cultura, mas também a gente já tem hoje ganho-mundo atleta, ganho-mundo musical, a gente já tem hoje uma série de outros intercâmbios envolvendo também, certo, outros estudantes que têm aí algum talento na área de música ou, né, como atleta, e a gente só vem expandindo, né? Então, eu acho que um dos desafios da gente, Raquel, que a gente está trabalhando nisso agora, é implementar o ganho-mundo professor, né? Que a gente ainda não tem, né? Todo esse ganho-mundo, ele é voltado para os estudantes. E um aspecto que a gente vê hoje como grande desafio na questão do ensino da língua, mesmo com as várias iniciativas que a gente vem tendo aqui no Estado, é exatamente tanto da gente atingir, né, a melhoria da proficiência dos professores, mas também metodologia do ensino da língua inglesa nas salas de aula. Então, a gente vem trabalhando nessas duas perspectivas, né, e eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. E nesse sentido, né, não só a formação, ela é muito importante, né, tanto a inicial nas universidades, mas também a continuada, né, na secretaria e com parceiros, como a gente vem tendo ao longo do processo. Mas aí eu também saliento assim, essa iniciativa, né, do Skills for Prosperity, quando ele traz também um material específico para os estudantes, com a identidade dos estudantes, né, e aí o grande desafio hoje das redes, né, além de já ter o material que foi produzido aí com a parceria, né, de todos, a Nova Escola participou fortemente, mas da gente poder ter esse material permanentemente na nossa rede, né, para esses estudantes. Então, tem o material também do ensino médio, foi produzido dos anos finais, mas, assim, eu acho que a gente vem realmente num crescente, num fortalecimento da língua inglesa, né, e eu tenho certeza que a gente, né, fazendo essas ações como a gente está aqui, a gente só fortalece todo o trabalho que vem sendo realizado no estado de Pernambuco. Ana, muito obrigada. Sua fala, eu como professora de inglês, me lembrou muito a ideia de que inglês a gente aprende em curso e não na escola, que durante anos foi quase que um mantra no Brasil. Ou então que inglês não é para todos, é para uma camada mais privilegiada da sociedade. Então que a gente possa ter o inglês para todos, de uma forma equitativa, e o respeito pelo inglês como um componente curricular. Então, isso é muito bom para nós, professores de inglês, ouvirmos da secretaria. Vamos sair agora de Pernambuco e vamos para a maior secretaria do país, que é a Secretaria Estadual de São Paulo. Vamos chegar agora em São Paulo e ouvir um pouco de Valéria Tarantello sobre como que vocês estão lidando com o inglês aí na SEDUC de São Paulo. Valéria. Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E como você mesma disse, a gente tem um enorme desafio, né? Nós temos 3,5 milhões de estudantes para atender, é um número bastante grande. E este ano nós estamos implementando o inglês nos anos iniciais. Ou seja, nós temos mais 660 mil estudantes de inglês aqui no estado de São Paulo. Este ano a oferta de inglês para os anos iniciais passou a ser censitária, ou seja, desde o primeiro aninho até o 5º ano, que nós não tínhamos de forma censitária, nós tínhamos em projetos e no ensino integral. Agora nós temos de forma censitária. A partir do 6º ano do ensino fundamental e no ensino médio, a exemplo de Pernambuco, o ensino de inglês já estava consolidado, ele já fazia parte da matriz curricular há muitos anos, e no ensino médio, nós já estamos no 2º ano da implementação do novo ensino médio, e o inglês também tem um papel bastante preponderante. Além da formação geral básica, ele tem um papel importante nos itinerários formativos, né, nas unidades curriculares, e também na expansão da carga horária. Ele
é um dos componentes que faz parte desse movimento da expansão, que, além das unidades curriculares. E como desafio que nós temos aqui é o fator humano, né? A formação dos professores e também a falta do professor, né? Porque a gente vem sentindo ultimamente um esvaziamento dos cursos de licenciatura. Eu não sei se é geral, se é em nível de Brasil, ou se é específico aqui dos colegas da região Sudeste com quem a gente tem mais contato, mas a gente tem sentido um grande esvaziamento dos cursos de licenciatura e isso estava pegando muito forte para nós, nas nossas salas de aula principalmente. Então, o grande desafio para nós é a formação continuada do docente que está em sala de aula. O aperfeiçoamento linguístico a gente sabe que é muito importante, porque o estudante vai para a escola na perspectiva de aprender a língua assim. E se o professor não tiver o embasamento para isso, o estudante se frustra e aí a gente perdeu aquela criatura, né? E a gente não pode deixar que isso aconteça. E ainda mais agora com essa oferta desde o pequenininho, que a gente tem que motivar para que quando ele chegar na parte do obrigatório, que aquele obrigatório continue sendo prazeroso. Então, a gente tem um desafio e uma obrigação maior ainda. E também a gente precisa ver como se pode resolver o problema da licenciatura também, da formação inicial, desse esvaziamento. Muito obrigada, Valéria, pela tua fala, e eu endosso, realmente, eu como professora de letras que sou, cada dia mais as turmas estão minguando, e as pessoas passam para o vestibular, entram na graduação, mas evadem também, não ficam. Então isso é interessante, você que está assistindo, vamos ter uma fala, a próxima fala sobre a formação dos professores, e com certeza os colegas dessa mesa vão tocar nesse assunto, muito bem trazido por Valéria aqui. Valéria, muito obrigada. Nós temos ainda alguns minutos com essa mesa, com os estados, e eu recebi 2 perguntas que vieram do bate-papo. Não fiquem acanhados, gente. Coloquem perguntas no bate-papo, vocês podem e devem perguntar. O professor é o implementador da política pública, então a gente está tendo voz aqui hoje, vamos usar a nossa voz. As 2 perguntas que eu tenho, qual é a minha proposta para os colegas dessa mesa? Que a gente as responda junto com a pergunta 2. A pergunta 2 que eu faço para vocês aqui da mesa é quais têm sido as aprendizagens das secretarias na construção de projetos de apoio ao ensino de inglês nas suas redes. E eu vou pedir que vocês deem enfoque em 2 questões que vieram aqui do bate-papo. Foram perguntas da Marina Meira, do Rio de Janeiro, e do Alberto Adalberto, do Piauí. As perguntas são, essa questão da construção dos projetos, né? Como é o desafio de lidar com a língua inglesa no contexto do ensino remoto das redes? Eu vou começar com essa e depois eu vou para outra. Quem de vocês gostaria de começar respondendo? Como que foi o desafio, e está sendo, de lidar com a língua inglesa no contexto do ensino remoto das redes? Valéria, você quer começar? Você que está com a maior rede e tem o centro de mídia aí em São Paulo? Na verdade, foi o desafio. Nós estamos no presencial no momento, né? Voltamos em 2022 com 100% das aulas presenciais, mais 2020 e mais da metade de 2021 e 2021 inteiro em alguns municípios foi bastante difícil, porque apesar da gente ter a estrutura do centro de mídias, que ela foi totalmente organizada no início da pandemia, nem todos os estudantes do estado de São Paulo têm acesso à internet, nem têm aparelhos que tenham acesso, um smartphone ou um tablet
um notebook ou mesmo um desktop com acesso à internet ou que possam acessar a internet e ter acesso ao centro de mídias. Então, isso foi um grande dificultador e realmente foi um desafio enorme você poder tentar atingir o maior número de estudantes possíveis. Além do centro de mídias, a gente distribuiu o material impresso para os estudantes, para que eles pudessem acompanhar. Os professores abriram turmas no Classroom para tentar mobilizar, construíram guias também que foram impressos para serem distribuídos com os materiais, para que pudessem, de certa forma, também contemplar aqueles estudantes que não conseguiam acompanhar as aulas mediadas por tecnologia, as aulas dos centros de mídias. Mas foi muito difícil e, mesmo assim, a gente sabe que houve muita diferença na aprendizagem dos grupos. E a gente, esse ano, vai ter que fazer bastante esforço para trazer todo esse grupo e tentar trazer todo mundo junto, puxando mais alguns para chegar no mesmo nível todos. Muito obrigada, Valéria. Eu pediria agora, Neurizete, que você comentasse com a gente no Amapá como foi essa questão do ensino remoto e os desafios que vocês enfrentaram. Os desafios, eles são muito parecidos, né? Eu acho que, em geral, todas as secretarias de educação buscaram estratégias para, primeiro, manter o vínculo do estudante com a escola, né, e estabelecer ambientes de aprendizagem para além da sala de aula. Mas a grande dificuldade ainda é a inclusão digital, né? Nossos estudantes ainda não têm acesso a uma internet de qualidade, a possibilidade de ter uma interação online, e principalmente quando você olha para o ensino da língua inglesa, vem essa necessidade de ter essa interação com o professor de uma forma mais efetiva. Uma coisa é você ensinar na língua materna, e aí outra é você ensinar uma segunda língua aí usando ferramentas que possibilitasse a criação desse ambiente de aprendizagem. Então, acho que o desafio ele é gigantesco. Acho que nós temos aí, eu costumo dizer que se nós já tivéssemos estabelecido e desenvolvido a quinta competência, tanto nos professores quanto nos estudantes, nós teríamos passado pela pandemia com mais tranquilidade, se nós já tivéssemos a cultura digital, né, e a inclusão digital. Então, o Estado do Amapá estabeleceu várias formas, com material impresso, a exemplo de todos os estados, com disponibilidade de plataforma, mas esse acesso, principalmente quando você olha para um cenário de região norte, de muitas comunidades ribeirinhas, nós temos um número maior de escolas do campo do que escolas urbanas, com localidades que não têm nem energia elétrica. Então, você falar, de fato, em ensino remoto, é muito ainda usando o material impresso, né, como recurso. Eu acho que essa inclusão digital, ela vem para ajudar esse processo. O ensino mediado, ele vai ser uma realidade, né, a gente não vai mudar, mas estabelecer quais, de fato, são os instrumentos mais eficazes para chegar em todos os estudantes de forma equânime, ainda é o nosso desafio. Muito obrigada, Neurizete. E vocês que estão assistindo, vocês perceberam na fala do Sudeste, São Paulo, e na fala de Neurizete, no Amapá, região norte, como as realidades, apesar de regiões geográficas distintas, são unidas pela questão tecnológica, né? E como a pandemia colocou o holofote, mostrando para a gente algumas chagas que a gente já trazia antes da pandemia e que agora elas se mostraram nuas e cruas. Muito obrigada, Neurizete. Nós temos ainda 7 minutos nesse painel e eu vou aqui para a segunda pergunta e pedir para as outras colegas da mesa para comentarem conosco. A segunda pergunta, ela tem a ver com a BNCC.
que é o nosso referencial curricular nacional aí no Brasil e que foi traduzido em currículos nos estados de cada uma de vocês. A pergunta é, vocês poderiam comentar que ações marcaram ou vem marcando a implementação da BNCC nas redes estaduais no que diz respeito à oferta de língua inglesa como componente curricular nas escolas? E aí a pessoa, que eu acredito que tenha sido o Alberto, do Piauí, dá exemplos. Por exemplo, mudanças na carga horária, concurso, recrutamento de professores, currículo, material didático, alguma alteração na quantidade de alunos por turma, o que foi mudado nas questões de gestão, o que vocês observaram e que podem compartilhar conosco aqui. E eu gostaria de começar essa segunda rodada indo para Pernambuco com a resposta de Ana Selva. Por favor, Ana. Uma ótima pergunta, né? Agradeço. Eu acho que a gente realmente tem mudanças, principalmente quando a gente pensa no ensino médio, que a gente passa a ter uma carga horária de formação geral básica que é reduzida em relação ao que se tinha antes. Então, isso impactou não só a língua inglesa, mas todos os demais componentes curriculares, né, dentro da formação geral. Mas, ao mesmo tempo, a gente passou a ter, dentro dos itinerários formativos, a possibilidade de, não só do aprofundamento, né, porque a língua inglesa, ela perpassa não apenas itinerários da área de linguagem, mas ela está presente, né, pela necessidade, por todo o papel dela em todos os itinerários, e a articulação também da questão da própria língua inglesa com outras, vamos dizer assim, outros componentes curriculares. Então, eu acho que isso teve realmente, assim, do ponto de vista da formação geral básica, uma redução, mas do ponto de vista dos itinerários, uma possibilidade não só de aprofundamento, mas também muito de articulação da língua inglesa com aquele objetivo daquele itinerário. Então, eu acho que a gente, na minha concepção, a gente fortaleceu dentro do ensino médio o próprio sentido do uso da língua, né? Então, aprender a língua, usar essa língua, da função social dessa língua dentro do percurso. Então, eu acho que isso aí foi um ganho que a gente teve. E aí, nessa perspectiva, materiais. Desculpa te interromper. O horário, né? Tá com 3 minutos, eu quero dar a fala para Fernanda ainda falar e para Márcia. Certo. Aguarda que eu sei que Pernambuco tem muito para compartilhar. Muito obrigada. Márcia Williams. Márcia, você pode, em 1 minuto e meio, compartilhar conosco o que de interessante você observou aí no Mato Grosso, essas mudanças para adequar algo que tenha sido diferente de Pernambuco? Olha, Cláudia, Raquel, não foi uma tarefa fácil, principalmente porque com a pandemia nós estávamos aí com todo o trabalho dos nossos currículos de referência aliados à BNCC, e aí quando nós da escrita e passaríamos para o momento da formação dos professores, a pandemia veio e nós tivemos que nos desdobrar em formas de atender o professor que vinha de um trabalho com o foco em conteúdos agora para o desenvolvimento de competências e habilidades. Então, como secretaria, como rede estadual, nós procuramos apoiar os professores com a elaboração de orientações em relação a este novo currículo e exploramos, né, webinários, vídeos que foram enviados, desta forma para nós podermos minimizar, né, aquela dificuldade inicial e que ainda estamos passando por ela, né, mas para podermos atender da melhor forma o nosso estudante. E professor? Márcia, muito obrigada, querida. Implementação de política boa é aquela que acontece no chão da escola. Então, muito obrigada por trazer esse traço da realidade aqui para a gente. E eu vou agora sair do Mato Grosso do Sul e vou continuar ali no sul do país, chamando a Fernanda Molinetti, do Paraná. Fernanda, você tem 1 minuto e meio, querida. Você está aí com relação? Sim.
Então, com relação à BNCC, né, eu falo como professora de escola, né, eu acredito que a maior mudança que eu percebi como professora foi a questão da BNCC trazendo o inglês como língua franca, né, então essa valorização da língua inglesa como língua franca, pois antes, né, a gente ficava um pouco à margem do currículo, é a língua inglesa, né, a gente não vai sair do Brasil, a gente não vai utilizar, e eu acho que a BNCC trouxe essas questões de valorização da língua para o currículo também. Então, ela mostra, né, essa diversidade da língua inglesa também, porque antes eu acredito que no currículo nós ficávamos muito presos, né, a essa questão do inglês americano, do inglês britânico, qual você vai falar, qual você acha mais, né, próximo da sua fala, e eu acho que a BNCC, ela rompe muito isso, ela mostra o inglês realmente como uma língua global, né, então você não precisa falar inglês perfeitamente como o americano ou como o britânico, porque ela é uma língua global, né, ela se manifesta em vários países, então eu acho que o maior ganho que nós tivemos com as mudanças da BNCC foi realmente, né, essa pluralização da língua inglesa, não só como sendo uma língua para americanos ou para britânicos, mas como falantes do mundo todo, né, e em questão de currículo, né, nós tivemos algumas alterações curriculares, né, dentro do Estado, a gente já tem o material do PNLD, que vem preparado já com as questões pertinentes à BNCC, então estamos desenvolvendo, fizemos também curso de formação para os nossos professores em várias áreas do currículo, para a língua inglesa, para a geografia, porque modificou bastante a nossa matriz curricular. Nós fizemos todo esse trabalho, né, de formação com os professores para melhor atender às mudanças que foram sugeridas pela Base Nacional Curricular Comum. Muito obrigada, Fernanda, e obrigada a todos vocês por terem trazido exemplos tão ricos e tão próximos da realidade do chão da escola. E nessa última pergunta, obrigada aos palestrantes, painelistas, pelo cumprimento do tempo. Para você que está nos assistindo e que é professor de língua inglesa ou é interessado por língua inglesa, eu deixo desse painel um recado. O professor é o implementador da política pública, né? E nosso caso aqui da política pública, da aprendizagem de língua inglesa no nosso país, que é o Brasil. Vocês devem ter ficado curiosos também para entender o que é esse observatório para o ensino da língua inglesa, ou o que é esse programa UK Brasil Skills for Prosperity. E agora, nessa parte 2, eu vou chamar uma pessoa que é a Cíntia Totti Gonçalves, gerente sênior para a língua inglesa no British Council, para contar para a gente como que é esse observatório para o ensino da língua inglesa, o que ele faz, né, que todas as colegas painelistas contaram exemplos dos seus estados, e a Cíntia vai trazer para a gente como que esse observatório dialoga com as questões da nossa formação docente como um componente desse programa, que é o UK Brasil Skills for Prosperity. Cíntia, a fala está com você, querida. Obrigada, Raquel. É um prazer estar aqui hoje com todas e todos. Eu sou uma mulher branca, de cabelo louro escuro, curto. Estou com uma blusa azul escura e branca, com figuras, e atrás de mim tem uma parede branca. Então, eu vou falar um pouquinho do observatório para contextualizar, como a Raquel falou, como que isso dialoga com essa programação que a gente tem hoje e com o policy paper do próximo painel de discussão. O observatório... deixa eu só ver aqui, gente, que eu não estou conseguindo mudar minha apresentação. Um minuto. Tá ótimo. Pronto, agora foi. Então, o Observatório, ele é uma iniciativa pioneira no mundo, e o objetivo é que essa plataforma, ela traga pesquisas, experiências, recursos educacionais e dados sobre o ensino de língua inglesa no Brasil, pensando os professores de língua inglesa, pensando os gestores, as equipes técnicas das secretarias e também aqueles que vão tomar as decisões, os formuladores das políticas públicas. Dentro do site do Observatório, vocês podem ver aqui no link inglesnasescolas.org, o Observatório, ele tem conteúdo em português e a maior parte dos conteúdos também estão em inglês,
tá? Então, tem tanto a versão em português como em inglês. Então, a gente tem um conteúdo do observatório que é original, né? Então, desenvolvido pelo próprio observatório, desde matérias jornalísticas, publicações como essa que a gente está lançando hoje, do Policy Paper, infográficos e uma área específica de dados que a gente lançou ano passado, em que você pode ter acesso a dados sobre o ensino de língua inglesa em diferentes lugares do Brasil, estados, municípios, entre outras coisas. A gente tem também uma curadoria de conteúdos, também com essa temática, então, de terceiros. E aí, o observatório também serve como um repositório para todos os desenvolvimentos do programa UK Brazil Skills for Prosperity. Então, a gente tem visto agora no chat, no YouTube, no Zoom, que tem tido uma pergunta sobre como participar do programa. Quem tiver interesse, todos os desenvolvimentos do programa, eles estão dentro do site do observatório. Então, por exemplo, os materiais que a nova escola desenvolveu, que são aqueles materiais para estudantes, professores do Experience, vocês conseguem baixar no próprio site do observatório, além, claro, do site da própria nova escola. Os referenciais produzidos pelo Instituto Reúna, vocês também conseguem ter acesso a partir do observatório, além do site do próprio Instituto Reúna. Então, a ideia é que a gente consiga compartilhar o que tem sido desenvolvido através do programa e os próprios aprendizados das implementações nesses estados pilotos, né? E um conteúdo bem interessante também para professores é um curso de proficiência para o ensino da língua inglesa, que é o LIFT, voltado para professores, então, e para aprimorar esses conhecimentos dos professores com relação à língua inglesa, e é um conteúdo autoinstrucional também, e aí eu vou pedir para os meus colegas, minhas colegas, colocarem também no chat o link para esse curso. E todos esses conteúdos, eles são gratuitos e podem ser acessados, enfim, sem custo nenhum, através do observatório e dos sites das instituições parceiras. E aí, além disso, a gente tem também uma série de eventos, diálogos, debates, discussões de trabalho que a gente faz a partir do observatório, por exemplo, como o evento de hoje. E, claro, a gente tem a preocupação em todas as ações do UK Brazil Skills for Prosperity com o componente de gênero e inclusão social, sempre se preocupando em trazer um conteúdo que fale sobre questões de equidade, né, de inclusão, em todos os aspectos do programa e os conteúdos que a gente traz também. E aí, só para contextualizar, onde está esse lançamento do Policy Paper, aqui em cima vocês têm a barra do menu principal do observatório, e aí, com um círculo em vermelho, tem a área de dados. Essa área de dados, a gente lançou o ano passado, né? Então, o observatório, a primeira versão do observatório a gente lançou em dezembro de 2020, que a gente fala que foi a nossa versão beta do observatório, e desde então, até setembro de 2021, a gente estava trabalhando nessa área de dados. Essa área de dados, a gente trabalhou com os dados do censo escolar e os dados do censo do ensino superior, para trazer de uma forma mais amigável e fácil de visualizar quais são os dados que a gente tem para a língua inglesa a partir dessa coleta que o INEP faz anualmente. Então, vocês vão conseguir ver 6 quadros, 6, como a gente chama de dashboards, que tem informações diferentes. Então, por exemplo, número de turmas de inglês por estado, por cidade, né, no Brasil como um todo, número de professores, e aí uma série de outras informações sobre carga de trabalho, de acordo com as redes de ensino, e aí a gente está falando tanto estado, município, e também rede particular, a federal, desculpa, né, rede municipal, estadual e federal, e ao mesmo tempo a gente está falando tanto dos dados da rede privada como da rede pública. Então, eu convido vocês a explorar essa área de dados do observatório, e a partir desse lançamento da área de dados,
em que a gente bebeu da fonte do INEP, do censo escolar e do ensino superior. Então, a gente trabalhou junto com a Thelma e com o Vander, que vão participar agora do próximo painel, para pensar num policy paper que ajudasse a gente em recomendações, em trazer recomendações para a formação inicial e continuada dos professores de inglês. Então, o que a partir desses dados que foram analisados, a gente pode trazer de recomendações que podem ajudar nessa melhoria do ensino de inglês no Brasil, pensando no nosso contexto e todos os desafios que a gente tem de acordo com o nosso país, né, de dimensões continentais. Então, terminando aqui, a gente está lançando o Policy Paper, meus colegas também vão colocar o link para vocês acessarem o Policy Paper, e aí agora eu volto para a Raquel, para a gente ir, então, para essa discussão rica desse segundo painel com o conteúdo do Policy Paper. Muito obrigada. Obrigada a você, Cíntia. Eu vou fazer um link entre a sua fala e os comentários dos colegas professores nas duas redes que a gente está disponibilizando a transmissão, tanto no Zoom quanto no YouTube, né, da importância da coerência entre ter condições de estrutura física, condições de gestão de aula, metodologia, formação docente. A aprendizagem não acontece por osmose, tem todo um processo. E você trazer os dados num observatório é muito rico para que a gente possa já entender como o Brasil, como nós estamos, e também ter ideias de boas práticas que já funcionam em outro lugar e adaptar, não copiar, porque cada território é um território, mas trazer para a gente, né? Tem outros dois comentários aqui no chat que eu queria responder. O pessoal comentando que é bom ter encontros como esses e se vai ter mais lives. Como a Cíntia falou, gente, acessa o site do Observatório, www.inglesnasescolas.org, assina a newsletter para vocês terem acesso às novidades, e aí vocês vão saber todas as chances de próximos eventos e interlocução, porque muitas vezes há a oportunidade e pouca gente participa. Então vamos ocupar os nossos espaços e vamos participar. E sobre tudo que vim falando também no bate-papo de desafios da formação, questões como material, carga horária, material didático, eu tenho certeza que no próximo painel vocês vão se sentir contemplados com todos ou vários desses tópicos. Então, sem mais delongas, eu agora agradeço a Cíntia e convido a Luciana Cabrini Simões Calvo, professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Maringá, além de ser representante da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística ANPOL, que é uma das organizações que participam do Comitê Estratégico do Observatório. A Luciana, gente, ela vai conduzir essa última parte do nosso webinário, quando a gente vai falar desse Policy Paper que está sendo lançado hoje, Políticas de Formação Docente, Caminhos para a Área de Língua Inglesa. Luciana, passo para você. Obrigada, Raquel. Boa noite a todas e todos. Eu sou Luciana Cabrini Simões Calvo e vou conduzir esta última sessão do webinar. Antes de começar, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher alta, branca, de cabelo longo, castanho, com luzes em tom de loiro, e estou vestindo uma blusa preta com detalhes em branco. Eu estou sentada em frente a uma parede branca. Agora nós vamos conversar com os autores do Policy Paper, Políticas Educacionais e a Formação Docente para a Língua Inglesa. Vander Viana, professor e pesquisador da University of East Anglia. Vander, muito obrigada pela presença de vocês. Para introduzir o assunto desta mesa, para vocês que estão nos assistindo, hoje, o Observatório para o Ensino da Língua Inglesa está lançando um Policy Paper. Vocês encontram um link no chat do evento. Esse documento tem como base dados do Censo Escolar de 2020 e do Censo da Educação Superior de 2019. E o seu objetivo é apontar caminhos para a formação docente inicial e continuada de língua inglesa. O Policy Paper
é destinado a formuladores, formuladoras de políticas públicas, formadores e formadoras de professores e professoras, professores e professoras em formação docente inicial e continuada, e demais profissionais envolvidos com a língua inglesa. A publicação traz 6 recomendações, com ações e monitoramento indicados para cada uma delas. As recomendações apontadas são em relação à adequação da titulação docente à disciplina lecionada, a articulação entre pesquisa e ensino, o fomento à formação docente em nível de pós-graduação, a promoção de iniciativas para a inclusão social, o incentivo ao estabelecimento de parcerias e a realização de avaliações empíricas de forma continuada. Neste momento, faremos uma conversa com os autores do documento. No final, eles responderão algumas perguntas realizadas pelo público no chat. Para iniciar o nosso diálogo sobre o documento, farei então a primeira pergunta para a professora Thelma Jimenez. Thelma? Você está aí? Thelma. Estou aqui. Okay. Boa noite, Luciana. Boa noite. Thelma, por que produzir um documento com foco na formação docente a partir dos dados censitários? Bom, Luciana, antes de responder a pergunta, eu quero cumprimentar quem está nos acompanhando nesse webinário e também expressar minha gratidão por poder participar desse momento de lançamento do Policy Paper e agradecer especialmente ao meu colega Wander por ter me aceito como companheira nessa jornada de exploração de algumas recomendações para a formação docente a partir dos dados censitários, como a Cíntia já explicou no início desta sessão. É claro que a formação docente, como vocês viram nas falas das representantes das secretarias estaduais de educação, é um tema bastante relevante e fundamental para a gente pensar a melhoria do ensino de inglês no Brasil. Então, de certa forma, parece até meio óbvio que formação docente tenha um papel preponderante na recomendação para políticas voltadas para essa melhoria. Então, um policy paper tem como propósito apresentar, a partir de dados, de análises, a partir de elementos como dados estatísticos, como os que a gente utilizou para embasar esse documento, para que se possa sugerir caminhos para que diferentes atores, né, possam agir na direção recomendada. Então, nós temos uma tradição de pesquisa na linguística aplicada no Brasil, muito forte, na área de formação de professores de línguas, especialmente da língua inglesa. Isso está consolidado, inclusive, nos grupos de trabalho, especialmente um da Ampol, que é o Formação de Educadores na Linguística Aplicada, que tem produzido muita pesquisa, fundamentalmente de base qualitativa. O que a gente talvez tenha um histórico mais magrinho, vamos dizer assim, na pesquisa de base mais quantitativa. Então, essa análise que fizemos em relação aos dados do Censo da Educação Básica de 2020 e Censo da Educação Superior de 2019, esses censos nos forneceram elementos para sugerir alguns caminhos. É claro que esse levantamento foi feito antes da pandemia. Os próximos resultados dos censos, né, posteriores provavelmente vão trazer um quadro e também permitirá fazer recomendações para políticas. Então, essas 6 recomendações que você apresentou, Luciana, representam, então, esse olhar, né, para esses dados e o que eles sugerem em termos do que devemos fazer. Essa é uma ação importante porque permite diagnosticar, né, estabelecer metas, definir ações e monitorar o desenvolvimento da política. Por isso, nós consideramos que
esse documento pode ter um valor muito grande para quem tem interesse em fazer essa melhoria. Obrigada, Thelma, obrigada pela sua explicação. Em relação ao foco do documento na formação de professores, com base nesses dados mais quantitativos. Então, com base, né, na sua resposta, eu vou endereçar a segunda pergunta para o professor Wander Viana. Wander, a partir desses dados censitários, vocês propõem 6 recomendações com respectivas ações para a formação inicial e continuada de professores. Por que vocês utilizaram essa base? Boa noite, Luciana. Boa noite, Thelma. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Antes de responder a sua pergunta, eu só vou começar com a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo curto, preto, de barba, usando um par de óculos preto, com detalhes amarelo. Estou vestindo um suéter azul de gola alta, com um zíper na frente que está aberto até a altura do meu pescoço. Há coisas atrás de mim, mas vocês não conseguem ver porque o fundo está desfocado. Assim como a Thelma, agradecer também a oportunidade de ter trabalhado com a Thelma novamente em conjunto, o prazer de trabalhar com ela em conjunto já há quase um ano, nesses 2 projetos, e ao British Council pelo convite para a realização desse trabalho. Eu acho que a sua pergunta ela pode ser interpretada de 2 formas, Luciana. Uma seria por que o uso de uma base de dados, e a segunda, o porquê o uso dessas específicas bases de dados. Então, como a Thelma estava dizendo, esse policy paper, ele é parte de um projeto maior, que começou com a análise dos resultados do Censo Escolar de 2020 e do Censo Educação Superior de 2019. Análise essa que foi divulgada no ano passado, foi lançada no ano passado, e que estão disponibilizados dentro do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa. Para nós, tanto para a Thelma quanto para mim, era fundamental que qualquer recomendação, qualquer sugestão, qualquer ação fosse baseada, que adviesse de uma cuidadosa análise de dados. Isso faz parte de uma tradição de pesquisa empírica nossa para olhar para o que está acontecendo ao nosso redor antes de sugerir ações. E aí as pessoas podem pensar, mas isso faz parte de uma tradição de pesquisa. Não necessariamente, porque isso faz parte do que a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Você não compra um carro para uma pessoa sem saber se essa pessoa sabe dirigir ou se ela pode dirigir. Você não compra um sofá de 5 lugares para a sua sala sem medir se esse sofá vai caber na sua sala. Ou não deveria comprar um sofá de 5 lugares sem saber se vai caber na sua sala. Então, as recomendações que a gente propõe nesse documento, elas se baseiam em uma base empírica, uma base quantitativa, como a Thelma ressaltou antes. Para propor essas recomendações, a gente precisa saber, né, quem são os professores e as professoras de língua inglesa que atuam na educação brasileira, né, que atuam na educação básica brasileira. Qual é a formação que esses professores e essas professoras têm? Onde que eles se formaram, e assim por diante. Eu poderia elencar várias perguntas que são importantes da gente ter as respostas antes da gente começar a pensar em recomendações. E aí eu chego à segunda parte, eu acho, da sua pergunta, né, de por que usar esses dados, por que usar os dados censitários. Acho que a Cíntia falou na fala dela, esse trabalho do censo, de coletar os dados do censo, é um trabalho fenomenal, que é feito pelo INEP, ano após ano, e que nos dá uma base incrível de dados para conhecer um pouco mais da realidade brasileira, ou melhor dizendo, das realidades brasileiras, porque o censo nos permite ver o Brasil como um todo, mas também nos permite aprofundar dentro de cada região, estado, cidade, e assim sucessivamente. Então, eu acho que a gente deve e pode e deve, né, melhor dizendo, usar esses dados que são disponibilizados gratuitamente. Eles nos dão esse raio-x da docência na educação básica brasileira e da discência do ensino superior. E tem uma abrangência, uma taxa de participação
muito maior do que qualquer pesquisa científica teria, em sentido de participação das pessoas que colaboram com a pesquisa, visto que o preenchimento dos 2 censos é obrigatório no Brasil, né? Interessante, Wander, trazer todo esse contexto, todas essas questões, né, por trás dos dados, vamos dizer assim, né, que vocês utilizaram aí para organizar essas recomendações. Aí, ainda falando sobre as recomendações, eu tenho mais uma pergunta para você, né? Tem alguma recomendação que você considera de maior importância? Alguma outra recomendação que vocês vieram a discutir a princípio, mas que ficou de fora do documento? Um pouco difícil de responder essa sua pergunta, Luciana. É como se você perguntar para um responsável qual filho ou filha que ele gosta mais, né? Então, é um pouco difícil de identificar qual a recomendação é de maior importância. Eu acho que, assim, obviamente, a gente começa com a recomendação número 1, que é a adequação da titulação docente, que é fundamental, eu acho, para que a gente possa começar a discutir qualidade da formação docente no Brasil, né? Por anos, falou-se muito da falta de qualidade, ou fala-se muito da falta de qualidade da formação inicial dos professores, mas o que a gente viu na nossa análise dos dados é que, na verdade, estamos a um passo atrás disso. A gente não pode discutir, ou não temos como discutir a qualidade dessa formação docente, porque o que os dados estão mostrando é que grande parte desses professores, eles não têm a formação que é necessária, não tem a titulação, melhor dizendo, que é necessária, não tem a titulação que é exigida por lei, ou seja, já existe todo um amparo legal que especifica, estabelece qual é a titulação mínima que o professor de língua inglesa deve ter, ou seja, licenciatura em letras com componente inglês, seja licenciatura somente em inglês ou licenciatura em português e inglês, mas o que a gente vê nos dados é que grande parte desses professores, em todas as redes, não tem essa qualificação mínima. Eu poderia também falar da inclusão social, que é uma questão extremamente importante para desfazer todo o histórico de anos e anos de uma maioria branca no ensino e na aprendizagem de língua inglesa no Brasil. O que a gente vê nos dados, por exemplo, é que estamos caminhando na inclusão social em relação à cor e raça, especialmente nas instituições de ensino superior públicas, mas há um caminho ainda grande a ser percorrido. Eu poderia falar por horas, mas não sei como estamos de tempo, Luciana. Eu vou fazer agora a pergunta para a Thelma, né, porque dá vontade de falar e explicar todas as recomendações, né, Wander? Só que, assim, a partir dessas recomendações, né, Thelma, vocês propõem ações. Então, eu queria conversar um pouquinho com a Thelma sobre essas ações propostas. Queria saber, Thelma, quais dessas ações seriam mais factíveis para serem realizadas a curto prazo? E quais delas podem dialogar com ações ou iniciativas que já estão em andamento ou que já foram realizadas nas instituições de ensino superior? Certo, Luciana. Antes de responder, eu também vou agora quebrar um pouquinho o gênero e vou fazer minha audiodescrição, que eu não fiz no início. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, curtos, estou usando um óculos de armação escura, no momento com uma camiseta preta, com um colar branco e preto, à frente de uma parede também desfocada, com alguns quadros nela. Bom, Luciana, nós fizemos algumas recomendações de ações, né, que podem ser realizadas em função desse conjunto de 6 elementos, né, 6 direções possíveis, e eu acredito que, assim como o Wander estava comentando sobre a adequação da titulação, que isso foi uma questão que saltou muito aos olhos, né, identificar que uma boa parcela, né, dos profissionais, das turmas de língua inglesa, estão sendo ministradas por profissionais que não têm uma formação adequada de acordo com os critérios, né, estabelecidos pelo próprio INEP. A gente vê que essa é uma ação fundamental, né, e passível de ser ajustada na medida em que conseguirmos
aumentar a oferta de cursos de complementação pedagógica ou cursos de segunda licenciatura na área de língua inglesa, através de programas que já existem, por exemplo, como o Par4, né? Além disso, é possível incentivar a esses profissionais, os gestores podem facilitar para que esses profissionais possam aprimorar os seus conhecimentos em nível de pós-graduação, né, e possam se especializar e fazer uma atualização dos seus conhecimentos nesse tipo de formação. Então, isso já vem acontecendo em alguns estados, mas ainda de uma maneira muito tímida. Então, é importante que se fortaleçam os mecanismos de formação continuada, né, para esses profissionais que já estão na rede, e se incentive, né, claro que a gente sabe que vai para muito além de ser um curso atraente, né, a escolha pela licenciatura em letras com componente em língua inglesa, vai para a questão de outras políticas de próprio fortalecimento da profissão docente no Brasil, né, que é um desafio que precisamos enfrentar como sociedade, mas que são passíveis de serem realizadas a curto prazo. É claro que há outras questões que dependem, por exemplo, de mudanças em legislação, ou que dependam, né, sejam mais polêmicas, vamos dizer assim, que naturalmente vão demandar uma discussão maior, mas são possibilidades, né, que precisam ser encontradas e perseguidas, né, para que a gente possa realmente avançar nesse campo. Eu acho que foi fundamental essa recomendação para desvincular, como disse o Wander, né, a questão da qualidade da formação, da questão da titulação. Nós estamos falando de adequação de titulação, não estamos dizendo que a formação é adequada ou inadequada, nós estamos dizendo que a titulação é inadequada, né, e que isso é um fator que pesa, por exemplo, na abertura de concursos públicos. Vamos contratar profissionais que tenham essa formação. No remanejamento desses profissionais, vamos distribuir as aulas para esses profissionais que têm essa formação específica, né, para não haver desvio aí da formação, da titulação, com aquilo que o profissional realiza na escola. Mas isso tudo a gente entende que também precisa ser acompanhado de outras ações para além da questão da formação, para que a gente possa realmente avançar na melhoria do ensino de inglês no Brasil, né? Passa por muitas questões que foram inclusive apontadas em algumas perguntas na sessão anterior: material didático, plano de carreira, salarial, inclusive. Enfim, tem uma série de fatores que vão impactar a demanda por cursos de licenciatura e por programas de formação continuada, para que a gente possa realmente seguir essas recomendações que nós estamos sugerindo. Obrigada, Thelma, muito interessante você trazer, né, tocar nesse aspecto, na questão da formação, principalmente na valorização da titulação, da formação, e um outro aspecto que é importantíssimo, né, que é em relação à atratividade de estudantes para seguirem a carreira docente, né, de estudantes do ensino médio para escolherem e seguirem essa carreira, né. Eu acho que agora a gente tem poucos minutos, né, para fazermos uma pergunta do público, tá? Então, obrigada, Thelma e Wander. Agora eu vou ler uma pergunta do Leonardo Marinho Dias Lima, do Pernambuco. Ele pergunta: quais orientações podem ser dadas para os futuros profissionais da educação que estão saindo das faculdades agora, ou aqueles que desejam ingressar em uma licenciatura, né? Então, falando um pouquinho, né, de seguir a carreira docente, de atratividade para essa carreira. Então, acho que a gente pode conversar um pouquinho em relação à pergunta do Leonardo. Se eu puder, o Wander pode complementar, mas, bom, pelo menos o que eu sempre digo para os meus alunos: mercado de trabalho não falta, né? Agora, com a obrigatoriedade da língua inglesa, certamente você escolhendo uma licenciatura em letras com componente em língua inglesa, você com certeza
terá a oportunidade de ser empregado, né, que é uma grande coisa hoje, poder ter essa possibilidade de ter um emprego. Podemos discutir depois outras questões que podem estar associadas a esse emprego, mas realmente um mercado de trabalho importante hoje, né, que tem muitas possibilidades para quem quiser ingressar na carreira. Para quem está saindo, eu acho que, naturalmente, é uma profissão que dá muitas recompensas, né? Eu sempre também falo isso para os meus alunos, né? Acho que talvez não exista uma profissão mais importante do que a nossa, e então há um incentivo realmente para que, combinado com essas políticas que vão fortalecer o alinhamento da formação, da titulação com concursos públicos, né, que se possa realmente caminhar e fazer uma carreira de sucesso nessa área, tanto no setor público quanto no setor privado. Eu acho que só acrescentaria, talvez, o interesse pela formação continuada, que a gente vê que os profissionais têm esse interesse, há um apetite, até mesmo a pergunta mesmo que a Raquel falou anteriormente, né, que apareceu no chat, ou no Zoom, ou no YouTube, de que as pessoas estavam perguntando sobre outros webinars, onde mais eles podem aprender mais sobre o assunto, podem ouvir mais experiências. Acho que há um apetite muito grande, há um interesse muito grande desses professores por formação continuada, e acho que isso já é um grande passo por si só, né? E a gente tem que valorizar essa atitude positiva. Aqui eu traria, talvez, duas reflexões que a gente coloca dentro do policy paper. Um é um incentivo à formação não só inicial, mas à formação continuada em nível de pós-graduação, que não é uma sugestão nova, não é uma recomendação nova, já existe dentro do PNE, nós já deveríamos estar chegando a 50% dos professores de educação básica com formação em nível de pós-graduação, mas o que os dados nos mostram é que nós estamos distantes disso. E outra colocação que a gente também faz no policy paper é da articulação entre pesquisa e ensino. É para esse professor iniciante ou que está terminando o curso de letras, de aprender a forma como ele ou ela pode continuar a estudar, mesmo após o término da graduação formal, ou seja, possa ter as ferramentas para que possa continuar se desenvolvendo ao longo da sua vida, Luciana. Muito obrigada, Thelma e Wander, pelas respostas, pela conversa. Foi um prazer dialogar com vocês aqui nessa sessão do webinar. Tenho certeza também de que quem está nos assistindo está ansioso e ansiosa para ler o policy paper. O link para acessar a publicação vai ser compartilhado mais uma vez no nosso chat. Obrigada. Raquel, acho que agora é com você, né? Muito obrigada, Luciana. Obrigada, Thelma. Obrigada, Wander. E se Wander me permite aqui uma quebra de protocolo sem ter combinado, o inglês uniu eu e o Wander desde o jardim de infância. E Wander hoje está no Reino Unido e eu estou no Reino Unido. E viemos os dois de um bairro periférico, que é Bangu, no Rio de Janeiro. Então, quanto que o inglês abriu possibilidades nas nossas vidas. Eu tenho certeza que na fala de Thelma, na fala de Luciana, com cada aluno da licenciatura, isso é falado, né? Não por uma questão de meritocracia, mas uma questão de ser mais uma ferramenta para que a gente possa desbravar as oportunidades num mundo que está tão difícil, como a professora Thelma colocou muito bem. Então, muito obrigada a vocês três pelo excelente painel. E a gente está chegando ao final do nosso evento. Eu sei que todo mundo que está aí no bate-papo está querendo mais. Como o Wander falou, nós somos muito solitários na nossa profissão docente, apesar de estarmos sempre cercados de alunos. Quando a gente encontra um lugar desse para troca, a gente quer ficar mais, né? A gravação desse webinário, ela vai ficar disponível no YouTube, então passem para os colegas que não puderam estar aqui. E a gente convida todos a compartilhar essa discussão com as suas redes, acessar o site do Observatório que a Cíntia passou,
lê em primeira mão o policy paper, como Luciana falou, todo mundo deve estar ansioso para ver as recomendações de Wander e de Thelma, né? E lembrar vocês também de assinar a newsletter, tá, gente, para receber as novidades. E falando em novidades, eu quero chamar aqui a Cíntia de volta, porque ela tem uma novidade para anunciar para a gente em relação ao observatório. Cíntia. Obrigada, Raquel. Eu queria anunciar, eu vou anunciar agora em primeira mão o resultado de uma chamada que faz parte do programa UK Brazil Skills for Prosperity, que chama Meninas que Vão Além. E a partir dessa chamada, a gente selecionou 6 instituições que vão apoiar, vão desenvolver projetos para apoiar meninas negras do 8º e do 9º ano do ensino fundamental, para apoiá-las a ter escolhas mais conscientes a respeito da continuidade dos seus estudos e também da construção de uma carreira profissional. Queria agradecer muito que a gente recebeu ao todo 48 projetos, vindo de instituições de todas as regiões do país. Essa chamada, ela abriu em dezembro e ela ficou aberta até o comecinho de fevereiro. A gente teve uma representação bem grande de todas as regiões e foi muito difícil fazer essa seleção, porque os projetos estavam muito bons, eram propostas muito fortes, e a gente, ao fim, selecionou, então, 6 projetos que vão receber um apoio financeiro a partir, né, do British Council, e os projetos, eles vão ser acompanhados a partir agora de abril até mais ou menos março do próximo ano. Então, eu vou mencionar aqui quais são as instituições e vocês vão encontrar mais dessas informações sobre as instituições e sobre a chamada também no próprio site do Observatório. As instituições que foram contempladas, então, na chamada são as seguintes: a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, a ABPN, registrada em Guarulhos, em São Paulo; a Acreditar, que é de Glória de Goitá, em Pernambuco; a Associação Quilombolas Conceição das Crioulas, de Salgueiro, também Pernambuco; Elas no Poder, de Brasília, do Distrito Federal; o Guiledés, Instituto da Mulher Negra, de São Paulo; e o Grupo de Mulheres Negras Dandara, no Cerrado, Goiânia e Goiás. Então, gostaria de agradecer todas e todos que submeteram propostas, e nós todos do consórcio, nós estamos muito empolgados para começar esses projetos e fazer todo esse acompanhamento. Muito obrigada. Volto com você, Raquel. Que meu mouse estava aqui querendo me flopar, mas consegui acertar direitinho. Muito obrigada, Cíntia. Eu queria lembrar a vocês que nos assistiram 2 links que estão aí no bate-papo. Um link para vocês preencherem, para receberem o certificado de presença a esse webinário. E um segundo link, como a gente está falando de observatório, de dados, temos aqui uma pessoa da linguística de Corpora, que é o Wander. Precisamos de dados para melhorar os próximos eventos. Preencham, por favor, a avaliação, para que a gente possa trazer para vocês cada vez melhor interação e mais oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Nós chegamos, assim, ao final desse webinário e nós acreditamos que pensar a construção de políticas de formação docente é fundamental para a valorização da nossa profissão e o fortalecimento do ensino da língua inglesa no Brasil. Né? Quando a gente fala de corrigir defasagem de aprendizagem, isso só acontece se a gente respeitar a profissão docente na sua inteireza, na sua completude. E foi lindo de ver isso aqui hoje, tanto dentro do gabinete da secretaria, como no chão da escola, com a fala dos professores que formam futuros professores aqui conosco, né? Em nome do British Council, de todos que participaram aqui dos 2 painéis, das organizações implementadoras do programa UK Brazil Skills for Prosperity, eu agradeço a todos e a todas, todos vocês que estiveram com a gente nessa discussão. Tenham uma ótima noite e até a próxima, pessoal. Tchau.